Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com assim diz o Senhor, para mim e para você, nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir os olhos do nosso entendimento para conhecermos sua boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, amém? Quero agradecer as pessoas inscritas neste canal e convidar aqueles também que ainda não se inscreveram. Se inscreva, ajuda a monetizar esse canal para que mais almas venham ser alcançadas. Nosso objetivo aqui é pregar a palavra do Senhor, né? O qual eu disse, ide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Então aqui estou, em obediência ao nosso mestre, ao nosso rei. E ele diz, abre a tua boca que eu te encherei. E estou aqui porque sei que é ele que vai dar as palavras da vida, a qual vai fazer uma transformação na vida, no coração de cada um daquele que ouve e crê. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Então, aonde ela chega e encontra uma terra fértil, ou seja, um coração aberto, ela entra. E ali, ela limpa, ela cura, ela salva, ela liberta. E ela transforma a vida daquele que ouve. Porque Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme tu queres, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero estar lendo no livro de Marcos 9, a cura do jovem lunático. No versículo 14 diz assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas que é que discutisse com eles. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rinja os dentes e vai definhando, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus. O espírito imediatamente agitou com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? E desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito surdo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsar? Respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem,
porque Jesus ele estava descendo do monte, né? Que ele tinha subido ao monte com seus discípulos, e lá ele teve a transfiguração, né? Se você ler mais acima, você vai ver, né? Ali no versículo 2 diz assim, ó: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou a sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante dele. Suas vestes tornaram resplandecentes sobre modo brancas, como nenhum lavandeiro na terra o poderia alvejar. Então, o que me chama a atenção aqui, primeiramente que Jesus ele repreende os discípulos por causa da falta de fé, né? Por causa da incredulidade. Ele diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Depois, ele vai encontrar fé naquele homem, no pai daquele menino, né? Que o pai do menino perguntou para ele se podes fazer alguma coisa. Então, Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso. E muitas vezes nós somos repreendidos para que nós venhamos a ter uma fé que vai acrescentar a obra de Cristo na nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos acomodados, né, ali naquele sofrimento, muitos anos, muito tempo. Eu pergunto para você que está passando por uma dificuldade aí na tua vida, há quanto tempo? Você tem se conformado com esse problema? Eu quero dizer para você que não importa o quanto de tempo faz. Jesus chega aí hoje para acrescentar na tua vida fé. Porque se isso te faz sofrer, Deus não quer o sofrimento para nenhum dos seus filhos. Como o pai daquele menino, você já parou para pensar quanto sofrimento que ele não passava, a família inteira, né? E o próprio menino, né? O próprio jovem, que se jogava no chão, se espumava, se debatia, se jogava no fogo, na água. Então, é uma situação assim que a gente não consegue descrever com palavras. Porque só a pessoa, quando está naquele sofrimento, ela consegue ver, né, a dimensão do problema que ela está passando. E ela não consegue ver saída. Ela não consegue ver solução. E o que o pai do menino fez? O pai do menino se humilhou. Ele falou assim, ajuda na minha incredulidade, né? Em lágrimas. Ele clamou a Jesus. Ele não aguentava mais. O sofrimento era muito grande. E daí mais para frente a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele repreendeu aquele espírito mudo e surdo. O que eu aprendo aqui? Que os demônios, eles têm ouvido, eles ouvem. Então você precisa falar aquele problema que está atormentando a tua vida. Porque ali existe um espírito imundo, ou vários, né? Como mais abaixo ele diz, né? Essa casta de demônio não se sai senão somente com jejum e oração. Eu entendo assim que essa casta que ele fala é a incredulidade. Porque ali ele frisa muito no crer, né? Se tu pode creres. Então, se nós puder crer no que está escrito na palavra, nós vamos ver a glória de Deus. Nós vamos passar da morte para a vida. Porque aquele que está em Cristo, Jesus diz que ele não verá a morte, mas ele passará da morte para a vida, né? Se você vê ali o que ele falou para os discípulos, muitos daqui não verão a morte. Mas não significa que a morte física, não verão a morte espiritual. Que quando o homem morre, que sai desse corpo, ele já vai logo com Cristo. E nós, hoje, não somos diferentes.
Muitas vezes nós estamos ali acostumados com aquele sofrimento uma vida inteira. Isso se chama um espírito familiar, ele se familiarizou e a pessoa acha que tem que ser assim e que ela tem que viver assim, que aquilo ali é um karma, né? Que já o pai dela sofria, a mãe dela sofria, já vem de antecedentes. Eu tenho boas notícias para te dizer. Quando nós viemos até Cristo, a velha criatura tem que ser crucificada juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Então não existe negócio de maldição hereditária, que eu vejo muitos falar, hereditária, né? Porque meu pai tinha, minha mãe tinha. Não. A partir do momento que nós viemos a Cristo, o velho homem já morreu. Ali, tudo vai se fazer novo. Nós vamos nascer de novo. Jesus disse para o Nicodemos, né? Para que nós entrarmos no reino dos céus, é necessário que nascemos de novo. Então, nascer de novo é viver da fé, é entregar a vida para Cristo, confiar nele e ele tudo fará. Não significa que a nossa vida vai ser um estalo, vai mudar do dia para a noite. Não, é um processo. E é esse processo que nós temos que suportar. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele se encarrega de limpar, de tirar todas as sujeiras que está dentro de nós, da nossa mente, corpo, alma, espírito, tudo. Ele nos lapida. É como um ouro, quando ele é purificado, ele tem que passar por um fogo muito alto para ele poder ficar aquela pedra bonita, né? E isso simboliza o que, esse fogo? O fogo das aflições, das adversidades que vão vir sobre todos aqueles que vão seguir Jesus. Só que Jesus diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E existe uma diferença quando você está sendo lapidado e moldado por Cristo, ou quando você está preso ali por uma situação adversa, como o caso desse menino, né? Fazia anos que ele vinha sofrendo, então não tinha solução ali. Porque até então Cristo não havia chegado na vida desse homem, na vida dessa casa. Então todos ali viviam na aflição, preso por esse espírito. Esse espírito fazia dele o que ele queria. Ele atormentava a família inteira, porque ninguém suporta os demônios agindo no corpo de um ser humano. Nem os porcos não suportaram, né? Quando Jesus expulsou, né, aquela legião que os espíritos imundos pediram para ir para aqueles porcos, os porcos não suportaram tão grande aflição que trazem esses demônios para a vida das pessoas. E os porcos se lançaram no despenhadeiro abaixo, se lançaram no mar. Então, o homem não foi criado para viver atormentado por espíritos imundos. Jesus nos chama para a paz. Jesus nos chama para ter vida, vida nele. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a nossa velha natureza tem que morrer, juntamente com Cristo na cruz do Calvário. E temos que ressuscitar juntamente com Cristo. Aí nós passamos a ser filhos de Deus, porque até então somos criatura. A Bíblia vai nos dizer que todos somos criaturas de Deus. Filho só se torna quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, eu convido a você, nesse dia, que ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida, receba aí agora. Mas se entrega verdadeiramente. Entrega tudo que tu tem nas mãos do Senhor. Deixa tudo no altar de Deus. Se humilha debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, porque é Ele que nos exaltará. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa, potente mão de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós humilhamos para Deus, o mal não tem mais poder na nossa vida. Como o pai desse menino, em lágrimas clamou: Senhor, ajuda, né, na minha incredulidade, aumenta a minha fé.
Mas nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé é acrescentada e fortalecida. Que a palavra de Deus ela é espírito e vida. A Bíblia vai nos dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando nós cremos na palavra de Deus, que ela é a verdade, que vai passar céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela vai prevalecer e permanecer. E que por ela nós vamos ser julgados. Nós vamos se encurvar diante desse Deus tão poderoso. E ver que a nossa estrutura, ela é pó. E que não existe nada e ninguém que possa ultrapassar os limites de Deus. Embora muitas vezes o homem tenta e acha que é o Todo-Poderoso. Mas diante de uma adversidade, de uma calamidade, né, sobrenatural que vem da natureza, o homem fica impotente, ele não pode fazer nada. E mesmo assim, tem muitos que vê tudo isso e não conseguem se encurvar diante de Deus e reconhecer que Deus ele é o Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, né? Bem-aventurado aquele que crê. E quando nós cremos, nós recebemos a graça, fomos alcançados pela graça de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a graça de Deus alcança nesse dia cada vida, cada coração que está ouvindo essa palavra. Porque esta palavra é espírito e vida. E eu creio que é o Senhor que está colocando na minha boca essa palavra. Pois ele diz, abre a tua boca que eu te encherei. E eu estou aqui tão somente pela fé, meus amados. Porque quando eu abençoo a sua vida, eu também sou abençoada. O semeador, ele tem que semear para que a semente na mão dele venha se multiplicar. Então, quando nós semeamos a palavra, nós estamos fortalecendo vidas e corações. E aí, nós estamos também sendo fortalecidos. Porque estamos compartilhando com aquilo que a semente veio para nós, né? Que é o nosso Deus que dá. E a semente é a palavra de Deus. Então, se tu pode crer, tudo é possível, aquele que crê. Amém? Graças a Deus, que Deus possa estar alcançando a tua vida aí neste momento. E que esse sofrimento venha cessar hoje ainda. Que não vai perdurar por mais nem um dia. Porque assim como Jesus olhou para aquele demônio que estava na vida daquele menino, ele ordenou, né? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, larga ele agora. Vai-te embora e não volte nunca mais. Assim também eu ordeno, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que esse mal que tem assolado a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus familiares, com enfermidade, com separação, com divórcios, com morte, seja qual for o problema, né? Você que está sendo julgado nessa causa injustamente, você que tem padecido necessidade, misérias, você que tem sofrido aflições, afronta, você que está depressivo, porque você tem pensado muito em fazer e não tem conseguido êxito, porque aí tem um espírito imundo que está impedindo você realizar a obra de Deus. Então eu ordeno agora esse espírito imundo, espírito surdo e mudo, espírito de sofrimento, toda a cadeia, toda a falange que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno a você, espírito imundo, larga essas vidas, larga essas almas, de volta para as profundezas do abismo e não retorne nunca mais para essas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E eu declaro e determino essas vidas libertas para a glória do nosso Deus. Porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, creia.
que você é livre, você já está liberto pela palavra de Deus. Ouse acreditar e você vai ver que tudo vai se fazer novo na tua vida. Porque tudo que Deus fez é bom e tudo que não é bom não provém de Deus. Então confesse a palavra de Deus e creia que aquilo que você diz vai acontecer. Amém? Graças a Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por mais essa oportunidade de eu poder estar aqui compartilhando com assim diz o Senhor. E que tu seja alcançada nesse dia pela graça de Deus. Amém? Glória a Deus. E que ainda você possa estar contando testemunhos daquilo que Deus tem feito na tua vida, para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Porque Deus diz que Ele cumpre o conselho dos seus mensageiros. E que a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Então ela vai fazer aquilo para a qual ela foi enviada. Creia tão somente. E receba aí a tua vitória nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém?